Você já ouviu termos de day trade como stop loss, pivô, violinada, etc? E se sentiu em uma conversa de outro planeta? Então esse vídeo é para você. Muitos iniciantes desistem porque o vocabulário parece complicado demais. Mas e se eu te disser que é mais simples do que parece? Hoje vamos criar o seu glossário trader definitivo. Mas não vai ser só teoria. Eu vou te mostrar cada termo na prática, direto na tela, no gráfico, sem enrolação. Primeiro, vamos alinhar os conceitos básicos. Você vai ouvir muito sobre day trade, quando você abre e fecha uma operação no mesmo dia, ou seja, você compra e vende hoje. Essa operação, ela é uma operação de day trade. Comprou e vendeu dentro do mesmo dia, sempre será um day trade. O segundo termo que você vai ouvir muito é o swing trade, quando a operação dura mais de um dia, ou seja, com alguns dias ou semanas posicionado, isso vai ser considerado um swing trade. Já o position trade, né, são operações que duram meses, anos, sabe aquela operação de longo prazo, aquele investimento de longo prazo? Essa já é considerada uma posição chamada de position trade. O nosso foco aqui são os termos do day trade, mas 90% deles valem para todos os estilos que a gente tem. Preparado? Então vamos para o que realmente interessa. Termos de leitura de gráfico. Tudo começa aqui, no gráfico. Ele é nosso mapa. E para ler o mapa, você precisa entender estes termos do day trade. O primeiro termo aqui, tá? Candlestick, ou vela. É cada uma dessas barrinhas que estão aqui no meu gráfico, verde ou vermelha, tá? Que mostra a batalha entre compradores e vendedores. No caso, nessa regra de coloração, os candles, né, essas barrinhas verdes aqui, são candles positivos. E os candles vermelhos são candles negativos. O que isso significa na prática? Que o candle positivo é aquele que teve uma abertura em um determinado nível e um fechamento em um nível superior, certo? Já o candle negativo é aquele que teve o oposto, uma abertura em um nível superior e o fechamento em um nível inferior. Eu vou colocar o mouse em cima deste candle vermelho, número 151, que parou em cima dessa linha laranja, que é uma média móvel exponencial, tá? Para já dar visibilidade para você. Observem que colocando o mouse em cima, a plataforma gráfica, o gráfico aqui, né, já traz as informações de onde foi a abertura, onde foi a máxima, onde foi a mínima, onde foi o fechamento deste candlestick, certo? Quando eu olho para este candle, ele abriu em 147.870, ele teve máxima em 147.885 e ele teve mínima em 147.760, mas o seu fechamento foi 147.795. Quando eu falei máxima e mínima, vejam, entre a abertura e a máxima ficou registrado o que a gente chama de pavio, essa sombra, tá? Esse pequeno movimento que o mercado fez acima, tá, do valor de abertura foi onde ele registrou a máxima, e a partir do momento que ele registrou a máxima, ele voltou para o preço de abertura, e aí ele vem preenchendo essa barra, trazendo para a gente a movimentação até tocar a sua mínima, e quando ele atinge a mínima, o preço acaba retornando, formando também um pavio inferior, ou seja, essa sombra inferior, até que o mercado chegue no seu momento de fechamento. A partir do momento que ele fecha, eu tenho então agora, entre abertura e fechamento, o que eu vou chamar de corpo real, máxima e mínima, o que eu vou chamar de sombra ou pavio. Legal? O segundo ponto que nós vamos trabalhar é suportes e resistências. Agora é sobre olhar como o preço se comporta. Suporte é como um piso, é uma região, é um ponto onde o mercado, né, trabalha, e a partir dali, quando o preço bate naquela região, ele tende a voltar a subir. Ou seja, o conceito é que em uma região de suporte, os compradores tendem a aparecer defendendo aquela região, aquela área, aquele nível de preço. E eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse mesmo exemplo gráfico. Eu vou colocar uma seta para mostrar que isso aqui foi um fundo que deu origem a toda essa movimentação de alta. E vejam que do lado, quando o mercado atinge essa mesma região de fundo, ou seja, um suporte, o que o preço faz? Ele estabiliza por ali
e os compradores tendem a voltar a aparecer nessa região. Então eu vou colocar uma linha horizontal marcando esse fundo do lado esquerdo que eu coloquei uma seta, e você vai conseguir observar que logo à direita, nessa mesma linha horizontal, o preço bate e momentaneamente ele para de cair, né? Vejam que a gente vinha em uma sequência de vários candles, né, negativos, vermelhos, descendentes, mas quando atinge esse suporte que eu estou destacando para você, para deixar mais didático esse conteúdo, o preço acha esse suporte ali, então os compradores defendem essa região. Muitas vezes essa defesa pode dar origem a um grande novo movimento de alta, um novo ciclo e grande, né, de alta, ou o que nós chamamos daí de repique, de teste e assim por diante. Já a resistência é o teto, é onde o preço bate e sente aquela dificuldade de passar. Normalmente isso acaba virando um topo, onde os vendedores estão naquela região mostrando muita força. Então, entender suportes e resistências é basicamente 80 a 90% do caminho para analisar bem analisado um gráfico. Inclusive, temos vídeos específicos e mais aprofundados sobre essas análises aqui no nosso canal. Então vamos para um exemplo técnico aqui de resistência. Para não usar a mesma situação, eu vou colocar em outro tempo gráfico e vou voltar um pouquinho aqui a nossa tela, limpando aqui os nossos estudos, para que a gente fique com a nossa tela mais clean, né? Então, mais limpa. Pronto, tirei todos os meus estudos anteriores aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai olhar mais para o lado esquerdo e identificar onde a gente tinha topos, resistências. Olha que interessante. O mercado, quando bateu aqui, ele registrou um topo, né? Mas por que que esse topo se tornou tão importante, né? Porque aqui do lado direito a gente já tinha, né, do lado esquerdo, perdão, a gente já tinha histórico. E vejam quantas vezes o preço bate nessa região e toma choque até que ele consiga passar dessa resistência, se manter acima dessa resistência, né? E nesse mesmo exemplo, eu consigo também trazer mais abordagens, né, da extremidade inferior. Então, olha que didático que ficou essa situação de mercado. A gente teve 3, 4 tentativas na parte superior, ou seja, testando a linha de resistência, os topos anteriores, e a gente teve cerca também de 3, 4 tentativas na parte inferior, mostrando então que realmente 80 a 90% do nosso processo de análise requer uma atenção especial com relação a suportes e resistências. Avançando e dando um passo à frente, nós vamos para o terceiro ponto que nós precisamos ter bom domínio, né? São as análises voltadas para as médias móveis. O que é média móvel, né? Está vendo essa linha aqui no meu gráfico? Você consegue acompanhar essa linha roxa, por exemplo, né? Essa é uma linha que acompanha basicamente a movimentação dos preços. Isso é uma média móvel, nesse caso, exponencial, né? Ela ajuda, ela suaviza, né, os movimentos e me mostra a tendência principal que o ativo tem, que ele está trabalhando, né, basicamente naquele momento. Então, grande parte das vezes, quando o preço está em tendência de alta, é natural que ele faça topos e fundos ascendentes acima dessas médias móveis. E já quando ele está em tendência de baixa, é natural que ele faça topos e fundos descendentes abaixo dessas médias móveis. E por que que eu tenho mais de uma média móvel para te dar visibilidade já aqui e deixar esse vídeo ainda mais rico? Porque assim eu consigo ter uma média mais rápida, uma média intermediária, uma média mais longa. Então aqui eu tenho a média pontilhada que é de 9 períodos. Isso significa que ela vai olhar para os 9 períodos anteriores, coletar as informações dos fechamentos desses 9 períodos. Então, se eu estou em um gráfico de 15 minutos, os últimos 9 candles de 15 minutos vão servir de insumo para essa média móvel calcular, né, de acordo com a volatilidade e o momento do mercado, qual é o patamar que ela se encontra. E vejam que essa média pontilhada ela foi muito útil nessa situação de mercado, porque o mercado ficou tão forte que ele corrige pouco, que ele faz poucas correções e essas correções são curtas, né, são curtinhas de fato. Então a média rápida de 9 períodos nesse caso me ajudou a encontrar, abre aspas, o suporte de média
para essas correções mais curtinhas. Então, sempre que toca nessa média móvel branca pontilhada, eu estou me preparando para uma futura compra, dado que eu tenho topos e fundos ascendentes. Então, a média roxa vai ser uma média de 17 períodos, já a média laranja de 72 períodos. Com isso, eu tenho uma visão mais de médio prazo, e a média azul, uma média de 200 períodos. Conclusão: média de 9 e de 17 eu consigo rastrear os movimentos muito fortes, quando o mercado está corrigindo pouco. Média de 72 períodos, quando o mercado faz correções mais longas. E a média de 200, quando é aquela correção longuíssima, vamos dizer assim. Próximo passo, quarto tópico que a gente precisa ter um bom domínio, é o volume. Eu vou colocar aqui para deixar bem didático e eu vou usar um layout diferente para destacar aqui para vocês, tá? Esse é o volume financeiro, sim, volume de dinheiro, tá? Então, tá vendo essas barras aqui embaixo? Isso é o volume financeiro. Cada barrinha dessa aqui significa, né, se teve muito ou pouco dinheiro, né? Se foi um movimento com muita intenção dos investidores, com muito volume negociado naquele candle, ou se não teve, né, esse volume todo. Normalmente a gente utiliza, tá, o volume para termos confirmação. Então, uma barra muito bonita, rompendo uma região de resistência, em um contexto onde a análise sugere que o mercado pode desenvolver um movimento direcional, vai ser analisado o volume para confirmar se aquele sinal é um sinal realmente forte. Então, eu vou usar aqui essa referência, tá, desse momento de alto volume que o mercado tem versus essas barras que o mercado deixou aqui. Foram barras mais laterais. Então, nesse contexto, eu não consigo, tá, ter a confirmação porque os candles basicamente estavam lado a lado. Mas ainda nesse mesmo gráfico, eu consigo mostrar para vocês uma barra que teve uma forte impulsão, tá, que é essa grande barra aqui atrás, e que teve muita presença de volume. Inclusive, foi um dos maiores volumes nessa janela de tempo que a gente tem aqui na tela, né? Vejam que depois dessa barra o mercado deu continuidade. Então aqui eu tenho uma confirmação. Aquela foi uma barra de reversão, de mudança de comportamento para os preços. Não à toa o preço parou de cair, e a partir daquela barra com muita presença de volume financeiro, abre aspas, a confirmação do volume, o mercado realmente conseguiu voltar a trabalhar na tendência de alta. Ok? Então, sempre que a gente quiser validar uma entrada, que a gente quiser validar uma sinalização, a presença do volume vai ser de capital importância, se assim o seu perfil permitir. Vamos agora falar sobre termos sobre ordens. Ok, você leu o mapa e decidiu agir. Como você entra no jogo? Usando as ordens. Long é um termo utilizado para a posição comprada, versus short, um termo utilizado para a posição vendida. Estar long ou comprado é o mais intuitivo. Você compra um ativo esperando que o preço suba para vender mais caro, ou seja, você está long, né? Você está comprado. Quanto mais você conseguir alongar essa operação comprado, né, melhor é. Então você está acreditando na alta. Já estar short ou vendido, aqui a mente de um iniciante dá até um nó, na verdade, né? Mas na verdade é simples. É acreditar na queda, né? Você vende um ativo por um preço mais caro, você espera que aquele ativo, né, caia, ou seja, que tenha uma depreciação na cotação daquele ativo, e com isso você pretende recomprá-lo mais barato. Quando você vende, você tem um crédito na sua conta, e quando você recompra, você tem um débito na sua conta. A diferença entre o débito e o crédito é o quanto você vai ter de lucro bruto nessa operação. Agora vamos para o termo ordem a mercado versus ordem limitada. É muito simples, né? A ordem a mercado, você clica simplesmente em comprar e pré-estipula para a sua plataforma e a sua corretora que você realmente quer comprar aquele ativo por qualquer preço. Por mais caro que ele possa ser executado, você quer realmente comprar, ou seja, você quer comprar agora pagando o preço que puder. O preço que estiver vai ser negociado nesse caso. Então, é muito mais para quem tem pressa e quer executar a ordem naquele momento, né? Já a ordem limitada. Limitada é um tanto quanto intuitiva, né? Ou seja, você limita
o preço, você programa o preço que você quer pagar. Então imagine que a Petrobras, por exemplo, está cotando a R$ 30, mas você quer comprar a R$ 29,95. Então você vai colocar uma ordem limitada em R$ 29,95. A mesma coisa serve para o índice. Imagine que o índice está aqui cotando na tela a 147.880, mas você quer fazer uma compra a 147.440. Então você vai colocar uma ordem na fila limitada a 147.440. Legal? Os próximos termos são os de stop. Stop loss e stop gain. Os dois termos do day trade mais importantes para a sua sobrevivência, com certeza, tá? Stop loss é aquela ordem de segurança. Você define um preço máximo de prejuízo que aceita, ou seja, se eu comprar o índice, por exemplo, na cotação que ele está agora, 147.900, e quiser arriscar 300 pontos, eu vou colocar uma ordem de venda da mesma quantidade em 147.600. Então eu estou arriscando 300 pontos e isso já fica previsível a partir do momento que eu monto a minha posição. Então, esse é o termo utilizado para o stop loss, né? Ou seja, você programa para quando o preço bater 300 pontos abaixo, ou seja, aquela operação deu errado, automaticamente você sair no prejuízo. Então, o stop loss, turma, é de capital importância, porque é ele que garante, tá? Quando a operação dá errado, que o seu limite de prejuízo seja controlado, tá? O stop loss não é opcional, ele é obrigatório, tá? Então ele é como se fosse o seguro da sua operação, né? Ou seja, se der errado, o seguro está ali para ser acionado, certo? Bateu ali, é aquilo que vai te custar, é aquele valor que você pré-estabeleceu como risco que vai ser executado, ou seja, que vai descontar da sua conta de fato, caso a operação tenha de fato dado errado. Legal? E o oposto é o stop gain, ou seja, quando o mercado caminha a seu favor e vai para o objetivo, o alvo que você gostaria, né? É a sua meta de lucro. Quando o preço atinge seu alvo, a operação fecha e o lucro vai para o seu bolso. Garante que a ganância não te faça perder um bom trade também, né? Então, é de capital importância que você tenha o limite loss muito claro e muito fixo, e claro também que você pré-estabeleça objetivos, que você tenha objetivos bem traçados. Próximo tópico é a alavancagem e a margem de garantia. Sim, são duas coisas aqui que a gente precisa trabalhar com vocês. Como traders conseguem operar com valores altos, como por exemplo R$ 50 mil, tendo apenas R$ 1.000 na conta? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer, né? E a resposta é a alavancagem, né? A corretora te empresta poder de compra, ou seja, o termo de alavancagem aqui, a expressão alavancagem, ela está relacionada ao quanto hoje no sistema financeiro, o quanto hoje, né, no mercado, a gente precisa ter de margem na corretora servindo como garantia. Como assim? Veja bem, no caso do mini contrato de índice, a margem, tá, que a corretora exige, que a bolsa, que o sistema financeiro exige, é que você tenha R$ 100 em conta para operar um mini contrato. Então percebe que esses R$ 100 de margem está te permitindo se alavancar em muito mais, que seria o valor de face do contrato. E como que eu sei qual é o valor de face do contrato? Eu vou multiplicar a cotação atual por 20 centavos. Então você vai multiplicar, por exemplo, 140 mil pontos por 20 centavos. Você vai chegar no valor de face do contrato. Se a gente fizer uma conta redonda, 150 mil vezes 20 centavos por ponto, a gente está falando que cada contrato tem um valor de face de 30 mil. Então, quando você coloca R$ 100 na conta, R$ 100 é a margem que você está colocando na conta para operar os 30 mil, que seria o valor desse contrato. Legal? Então, esse valor mínimo que você precisa ter na conta, como um cheque de calção para cada operação, é uma ferramenta poderosíssima que aumenta e muito também o seu risco. Então é importante destacar que quando dá certo, você está ganhando alavancado, mas quando dá errado, você também está perdendo alavancado. Legal? Então, alavancagem versus margem são duas coisas aqui que você precisa ter de entendimento. O contrato, o valor de face dele é algo próximo de R$ 30 mil, mas com R$ 100 você está operando os 30, então você está extremamente alavancado com esses R$ 100 aqui. Legal? Próximo tema, lote ou tamanho de mão.
Isso se refere ao tamanho da sua operação. No mercado de ações, um lote padrão são 100 ações, né? Isso se você não for para o mercado fracionário. Aí no mercado fracionário você consegue operar de uma em uma, certo? Então o lote padrão da ação da Petrobras é de 100 em 100 ações. No mini índice você opera em contratos. Quando alguém fala para diminuir a mão, está te aconselhando a operar com menos contratos ou menos dinheiro, para reduzir basicamente o risco dessa operação. Agora que você já sabe o Techniquez, vamos para as gírias do dia a dia. Esses são os termos e gírias do day trade que você vai ouvir nas salas e fóruns por aí. 10º, mão de alface. Imagina só, você entra na operação, ela anda um pouquinho a seu favor e você, com medo de perder, sabe aquela situação que parece ter um... Você está dentro querendo sair da operação? Exato. Né? Aquele lucrinho mínimo, você fecha já a posição. Logo depois o preço dispara e você vê o que deveria ser um lucro gigante indo para sua conta e que você deixou na mesa. Isso é ser mão de alface. 11º, violinada. Essa dói no coração, viu? Essa eu vou contar uma história para vocês. Mesmo eu com 20 anos de mercado, essa dói no coração. Sabe quando o mercado vai, pega seu stop loss por um tris, só trisca lá, te tira da operação e logo em seguida vai com tudo na direção que você estava imaginando, que você estava analisando? Isso foi uma violinada. 12º termo aqui, turma, pivô. Esse sim, bem técnico. Você vai ouvir muito sobre armar um pivô. De forma simples, um pivô é um movimento de reversão ou de tendência, de continuidade da tendência, onde o mercado construiu uma estrutura fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Eu vou inclusive mostrar isso na prática na tela para que você possa, saindo dessa aula, já saber o que é um pivô de alta ou o que é um pivô de baixa. Como eu falei, toda estrutura que forme topos e fundos vai ser chamada de pivô, seja um pivô de alta ou um pivô de baixa. Nesse exemplo eu tenho uma primeira perna que sai do candle 140 até o candle 151. Do candle 151, o índice sobe até o candle 154, 155, e ele cria, como eu vou te mostrar, um topo, momentaneamente falando, mais baixo que o topo anterior. Com essa situação, o que nós temos de estrutura? Um possível pivô de baixa. Nesse caso, se esse pivô for confirmado, o tempo gráfico de 2 minutos vai passar a trabalhar com topos e fundos descendentes. Então, em alguns cenários, um pivô pode ser uma reversão da alta para a baixa ou da baixa para a alta. É importante destacar isso. Mas o conceito ele é muito simples. E o pivô pode ser uma estrutura bem grande, como pode ser uma estrutura pequena. Que maravilha, né? Agora você já sabe identificar também o que é um pivô de baixa e o que é um pivô de alta. E agora o nosso 13º tópico, e esse eu vou te dar como bônus. Para você executar tudo isso que você viu até aqui, o que você precisa? De uma corretora. A empresa que te dá acesso à Bolsa de Valores. Exemplo, a corretora Rico, a corretora XP, a corretora Clear. Para isso, você precisa, além de ter uma conta em uma corretora, você precisa ter uma plataforma, que é esse software que eu usei para te dar alguns exemplos gráficos. A plataforma é o software que você usa para ver os gráficos e, de fato, tomar as suas posições, ou seja, decisão de compra ou a sua decisão de venda. E aqui alguns exemplos, né? O Profit Chart, que é essa plataforma que está na tela, o MetaTrader, entre tantos outros entre tantas outras ferramentas que a gente tem à disposição de vocês. Além disso, como bônus, eu vou te ensinar o que é um gap. Gap é aquele buraco que fica no gráfico entre um fechamento e uma abertura. Então imagine que o ativo fechou a 140 mil pontos, mas no dia seguinte ele abriu a 141 mil. Veja que aqui a gente tem um buraco de 1.000 pontos. Como foi uma abertura superior ao fechamento, nós vamos chamar isso de gap de alta. E ao contrário pode acontecer também. Imagine que durante a noite saíram notícias importantes que foram catastróficas e o mercado que fechou a 141 mil abriu a 139. Então a gente teve 2.000 pontos de diferença entre um fechamento e uma abertura. Esse buraco vai ser chamado de gap e nesse caso foi um gap de baixa, porque
A abertura foi inferior ao fechamento do pregão anterior. Ainda como bônus, Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta que nos auxilia na análise gráfica para que a gente possa encontrar regiões de suportes, de resistências, através da ferramenta de retração. Com a retração, nós conseguimos encontrar também regiões que são importantes para tomadas de decisões. Além disso, nós temos a projeção de Fibonacci, que tem outra função. A projeção tem a função de trazer a expectativa de qual é o alvo daquele movimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Nesse mesmo caso que eu tenho aqui na tela, se eu colocar uma projeção desse pivô de baixa, agora você já sabe o que é pivô, eu vou encontrar os alvos de Fibonacci para baixo. Olha como é muito simples. Eu vou clicar no topo, no início do movimento, manter o clique pressionado até o fundo do primeiro movimento, solto o clique e carrego o meu mouse até o terceiro toque aqui, que vai ser o topo mais baixo que o topo anterior. Solto essa ferramenta, dou mais um clique aqui e pronto. Caso o mercado desenvolva um movimento para baixo, o que eu fiz? Eu tracei uma projeção de Fibonacci. Com isso, eu tenho previsibilidade dos alvos que esse mercado de índice tem para baixo. Legal? Próximo termo que a gente vai também te ensinar nesse conteúdo, setup. É o conjunto de regras e critérios que precisam acontecer no gráfico para você decidir entrar em uma compra ou em uma venda, ou seja, assumir uma nova operação. É o seu plano de trade. Ou seja, você precisa ter muita clareza sobre esse setup. O que você usa como gatilho. Com isso, você já entende a maior parte das conversas sobre o mercado. E aí, ficou mais claro? A linguagem do trader não é um bicho de 7 cabeças. É apenas um conjunto de termos que, com prática, se tornam 100% naturais. Salve este vídeo para usar como seu glossário trader sempre que estiver com qualquer dúvida. Faltou algum termo que você sempre ouve e não entende? Comenta aqui embaixo, sua dúvida pode virar a parte 2 desse vídeo. E se esse guia te ajudou a destravar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e bons trades!